Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Olá pessoal, bom dia, muito bom dia. Estamos começando mais um estudo do livro A Gênese, aqui no nosso canal TV Espírita Cristo Consolador. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é 7 de setembro, um dia muito importante na nossa história. Como vocês podem ver, essa semana eu estou com a garganta muito melhor, estou muito mais animado, estou muito mais tranquilo. E hoje podemos fazer um bom estudo. Hoje continuamos o livro A Gênese. Nós já estamos na terceira parte do livro de Kardec, que é onde Kardec se dedica a estudar as predições segundo a doutrina espírita. Nós já estudamos nesse capítulo o trecho em que Kardec fala sobre a ciência da predição. Essa possibilidade de se prever o futuro, ela existe. Vamos resumir de maneira bem simples aqui. Kardec ele fala que não, essa predição ela não vai existir, mas existe possibilidade dos espíritos que estão em um ponto de vista privilegiado poderem conhecer o que pode estar no nosso caminho e talvez até possa colaborar com alguma predição, com alguma forma de se alertar a nós que estamos aqui encarnados. Então, vamos mais uma vez voltar ao nosso estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, no nosso canal TV Espírita Cristo Consolador. Você já se inscreveu? Conhece o nosso canal? Seria interessante conhecer. Muito interessante, você pode fazer uma busca. Eu vou mostrar para você como é que você pode fazer uma busca. Você pode fazer uma busca aí no seu YouTube, escreve lá, TV Espírita Cristo Consolador, e aí você vai ter os resultados. O primeiro resultado, TV Espírita Cristo Consolador. Já se inscreve logo para acompanhar com a gente. Aqui no nosso canal, nós temos as playlists. Nas playlists nós temos todos os estudos diários do nosso canal. Aqui todo dia nós temos uma live de estudo de todas as obras de Kardec. Aqui, por exemplo, é o estudo do livro A Gênese. Você entra nessa playlist e você pode acompanhar desde o primeiro episódio até os mais recentes, até os últimos episódios de estudo do livro A Gênese. Estamos desde 2021 nesse trabalho. Clica aí para se inscrever e você vai acompanhar com a gente os estudos todos os dias. Por que eu peço para se inscrever no TV Espírita Cristo Consolador? Porque o nosso canal também conta com diversos parceiros que retransmitem o nosso trabalho. A Web Rádio Fraternidade, a TV Seridó Espírita, a CECAL, nós também temos o Portal da Luz. Então, muito obrigado a todos os nossos amigos parceiros do nosso trabalho. Então, sem mais delongas, vamos voltar aqui para o nosso estudo. Nós temos a semana passada visto, nas predições no Evangelho, que Kardec tinha dito que ninguém seria profeta no seu próprio lar, no seu próprio lugar. Então, vamos ver aqui, continuar nosso estudo a partir do próximo ponto, que é a morte e a paixão de Jesus. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui, para a gente vai fazer a leitura, nem sempre Kardec comenta. De vez em quando a gente vai fazer um comentário, lembrando que o livro A Gênese é uma proposta de fazer uma junção
da ciência do século XIX com a doutrina espírita, mostrando que não existe nenhum tipo de não existe nenhum tipo de problema em você considerar os aspectos científicos, a ciência colaborando com o mundo e também a doutrina religiosa. Não há nenhum problema. Então vamos lá. Após a cura do lunático, todos ficaram admirados do grande poder de Deus. E estando todos presos de admiração pelo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: guardai bem nos vossos corações o que vou dizer. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Então Jesus já disse que ia acontecer algo contra ele, né? Que ele seria alvo de perseguição. A partir de então, começou Jesus a revelar a seus discípulos que tinham de ir a Jerusalém, que aí tinham de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que tinham de ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia. Estando na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Eles lhe darão morte e ele ressuscitará ao terceiro dia, o que os afligiu extremamente. Então vejam aqui que dentro desses pormenores, Jesus já estava dando uma informação que era possível que já estivesse em planejamento, era possível que houvesse uma possibilidade dos espíritos que acompanhavam Jesus poderem informar o que iria acontecer. Ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou de parte seus 12 discípulos e lhes disse: vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombarias, o açoitem e o crucifiquem, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Em seguida, tomando parte os 12 apóstolos, disse-lhes Jesus: eis que vamos a Jerusalém, e tudo que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se, porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitá-lo-ão e lhe escarrarão no rosto. Depois que o tiverem açoitado, matá-lo-ão, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhes era oculta e não entendiam o que eles lhes diziam. Ora, tendo concluído todos esses discursos, Jesus disse a seus discípulos: sabeis que a Páscoa se dará daqui a 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram na corte do sumo sacerdote chamado Caifás e entraram a consultar-lhe simultaneamente, à procura de um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Diziam: é absolutamente necessário que não seja durante a festa, para que não se levante qualquer tumulto no seio do povo. Nesse mesmo dia, alguns fariseus vieram dizer-lhe: vai-te, sai desse lugar, pois Herodes quer dar-te a morte. Ele respondeu: ide dizer a essa raposa: ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos homens, hoje e amanhã. No terceiro dia serei consumado. E aqui existe a expectativa de que Jesus já tinha informação sobre tudo que se tramava contra ele. Que tipo de previsão isso aconteceu? Ora, Jesus é um espírito elevadíssimo, com certeza estava muito bem assessorado. Mesmo na carne, seu potencial mediúnico deveria ser extraordinário. Então, essas predições aqui podem indicar um planejamento, mas podem indicar também que aqueles espíritos que estão do lado de lá já sabiam exatamente o que ia acontecer, porque havia nos entornos, e o próprio texto aqui deixa bastante claro, existia uns grupos que estavam manipulando, né, estavam contestando, já estavam trabalhando nesse sentido. Então vamos falar sobre a perseguição aos apóstolos. Guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e serem apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunha, bem como as nações. Então aqui Jesus está prevendo a perseguição que os cristãos sofreram durante muito tempo, especialmente no começo do trabalho de evangelização. Jesus está falando exatamente desse começo dessa evangelização. A perseguição foi cruel, né?
Eles vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhece nem a meu Pai e nem a mim. Ora, digo-vos essas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo, vos lembrei que eu vos disse. Então está lá no livro de João. Sereis tratados e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, por vossos parentes, vossos amigos, e darão mortes a muitos de vós. Sereis odiados por toda a gente, por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. Pela vossa paciência é que possuirei vossas almas. E aqui falando até sobre Pedro, né? Diz assim: em verdade vos digo que quando éreis mais moços, vos cingias a vós mesmos, e eis onde queríeis. Mas quando fordes velhos, estenderei as mãos, e outros vos cingirá, e conduzirá onde não querereis ir. Ora, ele dizia isso para assinalar de que morte Pedro havia de se glorificar a Deus. Nem vamos comentar sobre isso, né? Porque conheço pouco do sofrimento de Pedro, mas sei que, em parte, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque pediu que não sofresse a mesma punição, da mesma forma que o mestre, né? As cidades impenitentes. Vamos ver o que o Evangelho diz sobre isso. Começou então a reprochar as cidades onde fizeram muitos milagres, por não terem feito penitência. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidom há muito tempo, teriam elas feito penitência com saco e cinzas. Declaro-vos por isso que no dia do juízo Tiro e Sidom serão tratadas menos rigorosamente do que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até o céu, serás abaixado até o fundo do inferno, porque se os milagres que foram feitos dentro de ti houvessem sido feitos em Sodoma, esta ainda talvez subsistisse hoje. Declaro-te, por isso, que no dia do julgamento o país de Sodoma será tratado menos rigorosamente do que tu. Aqui a gente vê ele falar, inclusive até de maneira alegórica, né, sobre a questão de que quem realmente teve a oportunidade de ver o que aconteceu, que pôde testemunhar, e mesmo assim não fizeram sua contrapartida, mesmo assim não reconheceram o poder da palavra do Evangelho. Então isso aqui chega a ser uma predição. Por quê? Porque todos aqueles que tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho e também não o seguiram, com certeza tiveram necessidade de procurá-lo depois, mais do que os outros que o seguiram. E aí vamos falar sobre a ruína do templo, até porque é um marco aqui de que, por volta do ano 72, o templo de Salomão ele foi destruído pelos romanos. Numa revolta em que os hebreus fizeram contra os romanos, eles foram lá, não só massacraram o povo hebreu, mas também destruíram o templo de Jerusalém. Então vamos ver o que Jesus disse aqui, que pode se concretizar, que vai se concretizar no futuro bem próximo. Quando Jesus saiu do templo para se ir embora, seus discípulos se acercaram dele para que fizessem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício. Ele, porém, lhes disse: vede todas essas construções? Digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Para não dizer que não ficou alguma pedra, existe ainda um resto de um muro que eles usam lá, chamando de Muro das Lamentações, onde eles vão lá sempre, aqueles que são mais chegados à religião judaica, aqueles mais fanáticos, eles vão lá, né, nesse muro fazer lamentações, chorar, de fato, né? Então vamos seguir aqui. Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo: esse ao menos esse dia que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que te pode proporcionar paz, mas agora tudo isso se acha oculto aos teus olhos. Tempo virá, pois, para ti, desgraçado, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão e apertarão de todos os lados, em que deitarão por terra a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te visitou. Muitos vão considerar
apenas uma coincidência, outros vão dizer que isso aqui é uma predição mesmo, mas a cidade de Jerusalém, até hoje, ela sofre muitas dissidências porque ela abriga pelo menos templos sagrados, lugares sagrados das 3 grandes religiões monoteístas da atualidade: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. De toda forma, aquela parte da terra lá, ela não consegue parar de ter conflito, ela tem conflitos desde aquela parte até hoje. E os hebreus, eles foram expulsos daquela terra por volta de 70 depois de Cristo, naquele episódio em que eu citei que o templo de Salomão foi destruído pelos romanos e aconteceu uma dispersão dos judeus pelo mundo. E aí começou justamente essa sina dos judeus viverem dispersos pelo mundo e se identificarem por esse elemento importante da religião e de sua cultura. Vamos ver o que diz mais adiante. Entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje, amanhã e o dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta sofra morte em outra parte, que não em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes hei querido reunir os teus filhos como uma galinha reúne sob as asas seus pintainhos e não quiseste? Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu em verdade vos digo que doravante não me tornareis a ver, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. É isso aqui Jesus está usando justamente um gênero muito específico que os hebreus entendiam muito bem, que era o gênero profético. Os profetas utilizavam desse tipo de discurso, então Jesus estava aproveitando para falar justamente a mesma linguagem do povo a quem ele dirigia suas palavras. Quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. Fujam para as montanhas os que estiverem na Judéia, retirem-se os que estiverem dentro dela, e nela não entre os que estiverem na região circunvizinha. Porquanto esses dias serão de vingança, a fim de que se cumpra tudo que está na Escritura. Ai das que estiverem grávidas nesses dias, visto que esse país será acabrunhado de males e a cólera do céu cairá sobre o seu povo. Serão passados a fio da espada, serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será calcada aos pés pelos gentios, até que se ache preenchido o tempo das nações. Jesus avança para o suplício e diz assim: ora, acompanhava o grande multidão de povo e de mulheres a bater nos peitos e a chorar. Jesus, então, voltando-se, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porquanto virá tempo em que se dirá ditosas as estéreis, as entranhas que não geraram filhos e os seus que não amamentaram. Todos se porão a dizer às montanhas, caí sobre nós, e as colinas cobri-nos, pois se trata desse modo o lenho verde, como será tratado o lenho seco? A faculdade de prosseguir as coisas por vindoura é um dos atributos da alma, e isso se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía como todos os outros em grau eminente. Pôde, portanto, prever os acontecimentos que se seguiriam à sua morte, sem que nesse fato algo haja de sobrenatural, pois que o vemos reproduzir-se aos nossos olhos nas mais vulgares condições. Não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante em que morrerão, e que a alma deles, no estado de desprendimento, está como homem da montanha, que a gente falou, inclusive, lá no comecinho desse capítulo sobre a presciência. Abarca a estrada a ser percorrida e lhe vê os termos. Tanto mais assim havia de dar-se com Jesus, porquanto, tendo consciência da missão que viera desempenhar, sabia que a morte no suplício forçosamente lhe seria a consequência. A visão espiritual permanente nele, assim como a penetração no pensamento, haviam de mostrar-se as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão, podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, as desgraças que se iam abater sobre a dispersão dos judeus, sobre seus habitantes e a dispersão dos judeus. Então, está aqui explicado por que esses trechos que têm esse aspecto mais duro, né, umas palavras mais pesadas, né, feitas por Jesus. Então, a gente vai encerrar essa parte do estudo por hoje, né?
Vamos fazer um estudozinho mais ou menos. Hoje é um dia festivo. Eu espero que todos vocês estejam bem, não só na semana, mas no final de semana. E que eu peço, né, para inscrever-se no canal TV Espírita Cristo Consolador, mas também deixa um like aqui nesse vídeo. Deixa um like, compartilha, deixa um comentário, participe conosco, porque isso faz com que o YouTube perceba que esse trabalho é relevante e possa, assim, recomendar esse vídeo para mais pessoas que tenham o mesmo perfil que você e nós, para continuar estudando aqui. Então, faça a sua parte aqui, deixa o like, a gente vai pedir. Esse trabalho não é monetizado, nós não somos pagos, é totalmente voluntário. Esse trabalho é com muito gosto, muita vontade para difusão do conhecimento espírita. Então, para todos vocês, nossa alegria de estar aqui, muito obrigado, que Jesus os abençoe e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.